Olá, pessoas bonitas! No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre 3 grandes mentiras sobre a escravidão. Eu quero que vocês acompanhem até o final e comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito dessas mentiras. A escravidão é um modo de produção determinado de forma material, ou seja, por questões econômicas, para o desenvolvimento das forças produtivas que satisfaziam as demandas da sociedade de uma época. O continente africano era visto como menos desenvolvido e por isso foi sequestrado e explorado. E daí já começa uma grande problemática. Por que um continente com inúmeras riquezas culturais e materiais era visto assim, de forma menos desenvolvida? E por que essa habilidade dos países europeus em sequestrar, em saquear e também em oprimir outros povos era um critério que colocava eles como desenvolvidos? Essa habilidade para guerrear é um critério bastante problemático para se definir a evolução. O fato da África não ter capacidade de se defender de seus sequestradores fez com que eles predominassem nesse processo de tráfico e sequestro de pessoas negras. É como se o mais desenvolvido tivesse subalternizado o subdesenvolvido e levado para um novo continente esse novo modo de produção que era a escravidão. Mas tudo que eu falei nesse vídeo até agora é só para contextualizar um pouquinho o tema desse vídeo, que são as 3 grandes mentiras sobre a escravidão. A primeira grande mentira sobre a escravidão é: os próprios negros se escravizavam. É muito importante falar sobre isso, porque não chega a ser uma mentira. Isso de fato aconteceu entre vários povos e civilizações pelo mundo, inclusive entre povos africanos. Mas isso aconteceu em uma outra dinâmica, em um outro contexto e principalmente não era baseado por raça. Um exemplo era de quando um homem tinha dívidas e era escravizado até quitar suas dívidas. Antes que comecem a falar que eu estou defendendo uma escravidão em um outro formato, eu não estou falando que era de boa ser escravizado dessa forma. Mas as pessoas falam sobre isso de uma forma perigosa e distorcida, tentando minimizar a culpa dos europeus na responsabilidade da escravidão e do racismo de supremacia branca. Nossa segunda grande mentira sobre a escravidão é uma possível relação amistosa entre senhores de escravos e escravizados, que é uma grande mentira, né? Muito difundida pelo livro Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, que tem consequências até hoje nesse pensamento que o Brasil vive uma democracia racial e que as pessoas super se entendem, que as relações, a miscigenação se deu de forma linda e maravilhosa, quando na verdade essa miscigenação se deu através do estupro de mulheres negras pelos senhores de engenho. Até um pouco pra gente pensar, como pensar que essa relação seria amistosa? É uma relação baseada na tortura, no sequestro, no medo. Inclusive, eu quero indicar a leitura de 2 livros escritos por pessoas escravizadas. O primeiro é esse de Solomon Northup, 12 anos de escravidão, que virou também um filme premiadíssimo, provavelmente você já assistiu, que fala sobre a história desse homem, que era um homem livre, que foi sequestrado, torturado, vendido, escravizado, e que em todo momento desses 12 anos que ele tentava falar que ele era um homem livre, ele apanhava muito, ele era muito machucado. Então, assim, já dá pra ter uma ideia dessa relação amistosa. O segundo livro é esse livro aqui, A Autobiografia do Poeta Escravo, de Juan Francisco Manzano, que ele foi escravizado em Cuba. Ele era um negro de dentro de casa. Ele fala um pouco da sua relação com a sua sinhazinha, do tipo, ele morria de medo de não ouvir chamar o nome dele, porque ele conta de situações, por exemplo, de quando ele não ouvia chamar o nome dele, que ele apanhava até quebrar o nariz, até quebrarem o nariz dele. Então, assim, é muito bom a gente ter essa ideia sobre essas pessoas que foram escravizadas a partir delas mesmas, do que elas contam, e não sobre outras pessoas que vão contar, que vão falar, que vão romantizar essas relações. A nossa terceira grande mentira sobre a escravidão é a passividade dos escravizados. Uma vez eu tive que ouvir na universidade, de uma pessoa que trabalhava comigo, a seguinte frase: como assim uns negão forte daquele, grande, alto, foram escravizados? Eles foram escravizados porque eles queriam, eles também têm culpa disso, porque eles não lutaram. Nossa, a gente tem que ouvir cada coisa burra de gente burra, né? Na cultura dos povos africanos não tinha essa necessidade do poder. Ao contrário da cultura dos povos europeus, que tinha toda uma capacidade bélica, uma estrutura e principalmente uma crueldade para acabar com
que tivesse pela frente e conquistar o que queriam. Passar por cima de povos, sequestrar, roubar recursos, saquear, com toda a sua crueldade, impor as suas vontades. Importante, não podemos confundir a cultura de paz dos povos africanos com a cultura de crueldade dos povos europeus. No filme de Django Livre, o personagem Calvin Candy, de Leonardo DiCaprio, tenta explicar, colocando um crânio, através de uma das teorias racistas do século XIX, que os negros eram submissos. Assim, o homem branco europeu, ele tentava de todas as formas explicar como eles eram superiores, através da religião, através da ciência, inventando coisas para tutelar todas as outras etnias. É como se eles fossem superiores e todos os outros fossem animais que deviam ser tutelados justamente porque eles eram perigosos até para si próprios. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Comentem aqui outras mentiras sobre a escravidão, porque pode ter muitos vídeos ainda, porque existem várias e várias mentiras sobre a escravidão. Se inscrevam nesse canal, por gentileza, e me sigam nas redes sociais.